Durante a época dos samurais, existia um grande samurai chamado Miyamoto Musashi. E o Miyamoto Musashi, ele foi tão bom no manejo da espada que ele criou toda uma filosofia ao redor disso. E dentre uma das coisas que ele fala nessa filosofia dele, ele diz que aprenda 10.000 coisas a partir de uma coisa só. E é uma coisa muito engraçada, porque ela é justamente o que aconteceu com esse cubo na minha vida. Esse cubo na minha vida foi uma coisa que me ensinou 10.000 coisas dentro de uma só. E eu espero conseguir mostrar pra você como que isso me ajudou a viver uma vida melhor. Porque às vezes a gente acha que a vida só pode ser entendida enquanto a gente vive, quando na verdade não. Às vezes a gente pode aprender uma coisa super importante de algo tão supérfluo como um cubo mágico. Então, eu espero que você possa se entreter com esse conhecimento. A primeira coisa que eu aprendi com um cubo mágico é você ter perspectiva. Porque você pode olhar para isso daqui e pensar que ele está todo bagunçado. Mas quando eu olho para ele, eu vou percebendo exatamente o que eu preciso para alcançar o objetivo que eu quero alcançar. Então, para mim fica muito mais fácil. Porque eu tenho perspectiva não só da onde eu quero chegar, mas como eu quero chegar. Eu queria fazer uma cruz branca de maneira que o núcleo de cada parte ficasse certinha, conectada. E elas ficaram. Por quê? Eu tinha perspectiva. Eu entendi o que eu precisava fazer, eu sabia onde as peças estavam, eu procurei por elas, e eu mexi o cubo de forma a encontrar essa cruz branca. Às vezes a gente precisa dessa perspectiva na vida. A gente não sabe para onde a gente quer ir. A gente falta objetivo. E aí, quando não faltam objetivos, faltam processos. A gente não sabe como chegar lá. Por isso que a gente tem que sempre estar buscando estudar. Porque se eu não tivesse parado para estudar, isso já é o segundo ponto que o cubo me ensinou, se eu não tivesse parado para estudar, eu nunca teria chegado nisso daqui. É uma coisa tão besta, que é tão simples, mas eu nunca teria chegado nisso daqui. E sem isso daqui, que é a base, é o fundamento do cubo mágico, para eu conseguir resolver ele, eu não conseguiria desenvolver mais nada além disso. Então, esse já é o segundo ponto. As pessoas acham que tudo é dado. Não é dado. Quando você vai começar a mexer num cubo mágico, a primeira coisa que as pessoas pensam quando você começa a resolver ele é que, uau, essa pessoa é super inteligente. Quando na verdade não. Eu sou uma pessoa tão comum quanto você. E talvez eu tenha até menos coisa do que você. Mas isso não entra em questão. O que entra em questão é se eu realmente estou estudando como que funcionam essas coisas. Por exemplo, aqui eu cometi 2 erros. Mas está tudo bem, porque eu sei aonde eu quero chegar e eu sei o que eu devo fazer para chegar lá. E aos poucos, as coisas vão se formando. Eu acredito que o que eu quero dizer com esse ponto é que as pessoas querem muitas fórmulas secretas. Fórmulas que você faz uma vez só, uma coisa, por pouco tempo, inclusive, e magicamente as coisas dão certo, quando na verdade não é assim. Eu acredito muito pouco em talento natural. Eu acredito que é muito mais do quanto a gente consegue estudar e replicar os fundamentos que vão inevitavelmente levar ao sucesso. E é isso que eu acredito que o cubo mágico me ensinou. Porque se eu não tivesse parado para estudar, eu nunca ia chegar também nessa parte. E não foi porque eu tinha talento. Quando eu peguei no cubo mágico pela primeira vez, o único talento que eu tinha era não desistir do cubo. Porque enquanto eu não desisti do cubo, o cubo não me venceu. Até que chegou o ponto que eu comecei a vencer ele. E eu acredito que essa é uma das coisas mais importantes que o cubo me ensinou. Não existe talento de verdade. O que existe é esforço, é perseverança. E se você está sempre progredindo, uma hora ou outra você vai alcançar o que você deseja alcançar. Agora você pode ver que ele já está bem mais bonito. E muitas pessoas já teriam parado por aqui, porque nunca teriam chegado aqui. E essa é a outra coisa que o cubo me ensinou. Às vezes você precisa arriscar tudo para conseguir alcançar o próximo nível. Por exemplo, aqui, eu vou ter que fazer uma manobra que eu não lembro mais como é que faz. Mas, se eu não arriscar, eu nunca vou conseguir. Se eu tivesse ficado parado, pensando, oh meu Deus, como minha vida é triste, eu nunca teria chegado aqui, como você viu. Depois, essa é a parte mais engraçada do cubo mágico. Às vezes você vai fazer a coisa certa, e ela vai parecer errada. Você viu,
a coisa estava quase toda completinha. Mas a mudança que eu fiz fez com que toda essa fileira aqui começasse a ficar embaralhada. De modo que agora ficou estranho as coisas. Eu tenho que mudar minha perspectiva. Eu tenho que ver o que eu posso fazer. Por exemplo, nesse caso, agora as coisas estão bem mais bonitas, se você parar pra ver. E aqui, nesse caso, eu sei o que fazer pra resolver. E como eu disse, você vai ter que arriscar de novo. Porque para você ir para o próximo nível, óbvio, você tem que saber o que fazer. Mas se você não fizer, porque você tem medo de estragar tudo, você simplesmente nunca vai chegar lá. Às vezes a gente precisa fazer as coisas mais loucas para conseguir os resultados mais interessantes. Acredito que esses foram os ensinamentos do Cubo Mágico, que você tem que ter perspectiva, você tem que estudar, você tem que aprender como é que as coisas funcionam, você tem que saber onde você está, onde você quer ir e o caminho para chegar nisso. Você tem que entender que se você não arriscar, se você não agir, você nunca vai chegar nesse ponto de falar, eu completei o que eu falei que eu queria completar. E a vida é sobre isso. É sobre você saber onde você está e aonde você quer ir e saber o que vai te levar até lá. É sobre você descobrir sobre esse caminho cada vez mais para você realmente aprender a fazer coisas novas, para você conseguir chegar a lugares que você nunca chegou na vida. E por um final, você entender que se você não arriscar as coisas, se você não agir para chegar a esse resultado, você nunca vai conseguir. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Por exemplo, aqui eu acabei de te mostrar. Se eu não tivesse parado para resolver o cubo, ninguém ia resolver para mim. Ninguém ia chegar e ia falar, um cubo mágico, deixa eu resolver pra você. Ninguém ia fazer isso. Então, o cubo mágico me ensinou essas coisas. Bem, isso é só um vídeo assim mais relaxado. Eu queria compartilhar isso porque eu adoro o cubo mágico. Foi uma das coisas assim que mais me ajudaram a me conectar comigo mesmo, digamos assim. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, que não tinha muita confiança em si mesmo. E quando eu encontrei isso daqui, que eu percebi que eu poderia esquecer o mundo e só ficar focado nisso daqui, eu comecei a me aceitar um pouco mais, sabe? Por mais que os outros ficassem falando de não, você não deve ficar com o cubo mágico, você não deve... eu comecei a gostar cada vez mais de mexer nisso daqui, independente do que acontecesse. E no final, o cubo mágico não salvou a minha vida, né? Enfim. Mas eu pelo menos consegui aprender lições de vidas interessantes sobre. Bem, seja forte, tenha um ótimo dia, até mais.